Então vamos lá, vamos fazer a introduçãozinha às redes neurais artificiais. Antes, primeiramente, a gente tem que dar uma passada aqui sobre alguns termos que a gente utiliza bastante, que é a inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Qual que é a diferença entre esses três termos aí, né? Então, primeiramente, a inteligência artificial é um termo aí já antigo na parte da computação. Então, desde a década de 1950, né, que iniciou a computação, já tem essa área, já existe essa área. Então, é você criar programas e máquinas, né, e softwares e máquinas, né, que imitam a inteligência do ser humano, né? Então, o campo da visão, da audição, do pensamento, até do pensamento, né, hoje em dia, né, que tá quase virando já criando os robôs aí que conversam com as pessoas normalmente, né, que tem até sentimentos, né? Então é uma área que hoje em dia está evoluindo muito, né? Só que naquela época os passos eram bem devagares, então é, de 1950 a 1980 aí foram alguns avanços, né? Importantes avanços, mas pequenos passos, né? E a partir de 1980 surgiu essa área, que é uma sub-área da inteligência artificial, né? Que é o machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina, ou seja, você ensinar a máquina a realizar uma tarefa. Então, ah, isso se vê do aprendizado normal, né, onde por exemplo, uma criança vai aprendendo você ensinando uma criança, ela vai aprendendo, né, e fazendo a coisa certa, né. E o aprendizado de máquina é a habilidade de você fazer com que a máquina aprenda em relação a alguns dados. Então, você tem um conjunto de dados, você treina a máquina, treina o algoritmo para que, ao ele examinar, ali, analisar esse conjunto de dados, né, desenvolva um modelo que realize tal tarefa, né? Então, ali temos alguns tipos de tarefas, né, no machine learning, como a classificação, regressão, a classificação não supervisionada, supervisionada, né, mas isso são um assunto mais dentro do machine learning, né? E então, dentro do machine learning, a gente tem diversos algoritmos, como o Random Forest, o KNN, o SVM. Então, tem uma infinidade, o XBoost, que é um algoritmo também de árvore. Então, tem uma infinidade de algoritmos e, e para realizar diversas tarefas aí, né? Tem caminhos também para clusterização. E dentro do machine learning, a gente tem um conjunto de algoritmos chamados redes neurais, né? Então, o Deep Learning vem desses algoritmos, dessas redes neurais aí. O Deep Learning nada mais é do que o aprendizado profundo, né? E surgiu a partir aí de 2010, 2012, que ocorreu esse boom do Deep Learning, né? Então, por que que ocorreu esse boom do Deep Learning, né? Então, até 2010, 2000, a gente tinha. São três os principais pilares, né, para esse avanço do Deep Learning, né? Então, um dos principais pilares foi o avanço aí do Big Data, né? Então, você conseguir uma grande quantidade de dados aí em um único lugar, na nuvem ou localmente, né? Só se conseguiu, né, nesses últimos tempos, né? Então, antigamente a gente tinha os computadores só conseguiam armazenar no máximo 80 GB, né? E hoje em dia você tem teras e teras de informações armazenadas ou na nuvem ou localmente até, né? Um outro ponto também foi a evolução do poder de processamento das placas de vídeos, né? Então, depois eu vou explicar como funcionam alguns algoritmos de Deep Learning, mas basicamente ali se realizam cálculos e esses cálculos podem ser realizados paralelamente, né? E você realizando cálculos paralelamente é muito mais rápido do que você realizar cálculos sequencialmente. Então, as placas de vídeos, a arquitetura dela é um pouco diferente da arquitetura do CPU, né? A arquitetura do CPU, você tem uma arquitetura de processamento sequencial, né? Hoje em dia tem CPUs com 8, 16 núcleos, mas são poucos comparados à quantidade de núcleos que existem na placa de vídeo, né? Então a placa de vídeo, os núcleos, eles têm um menor poder de processamento do que a CPU, mas eles são mais numerosos. Então você consegue ali paralelizar cálculos matemáticos aí e rodar aí algoritmos que no processamento de sequencial levariam décadas aí para você rodar paralelamente aí em algumas horas, alguns dias, né? Então, por isso que
que hoje em dia tem esse boom do Deep Learning aí. E uma outra também, uma outra base aí são as pesquisas, né? Então, o pessoal na academia foi vendo que esse tema aí, essa área aí do Deep Learning estava sendo possíveis, né? Executar esses algoritmos, porque as redes neurais já existem desde 1980, já existem papers de redes convolucionais, né? No final da década de 80 já existiam os primeiros papers de redes convolucionais, só que você não conseguia rodar por falta de, aquilo que eu falei, processamento ah, e a quantidade de dados, né? Então, só a partir da evolução desses dois, do hardware, né? Do hardware, da possibilidade de armazenamento de dados, é que as pesquisas também foram evoluindo e hoje em dia a gente vê pesquisas aí dessa área em toda a área, né? Em quase todas as outras áreas, né? Inclusive aqui no foco aqui que é a nossa, na parte de gel, né?